Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Cientistas suíços descobrem que pesadelos podem diminuir com alguns acordes musicais. Estudo mostra que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de microplásticos por causa da poluição no oceano. Dados do Banco Mundial mostram que 7 milhões e 200 mil pessoas saíram da extrema pobreza entre 2018 e 2020 no Brasil. Quem sofre com pesadelos ou até tem medo de dormir e sonhar com uma situação ruim pode encontrar no som de alguns acordes musicais a solução para esse problema. Uma pesquisa realizada por cientistas de Genebra, na Suíça, mostrou que algumas notas reduziram a frequência desse tipo de sonho em algumas pessoas. Olha só. 36 pacientes diagnosticados com transtorno de pesadelo foram avaliados no estudo, que mostrou que o simples som da nota dó pode fazer diminuir aqueles sonhos terríveis que atrapalham muitas noites de sono e fazem as pessoas começarem mal o dia. O método usou a terapia de ensaio com notas musicais e imagens, na qual os pacientes reescrevem seus pesadelos mais angustiantes e frequentes, tornando o final feliz. Então, eles ensaiam contando a si mesmos aquela história reescrita, tentando substituir o pesadelo. Depois de preencherem o diário de sonhos por 2 semanas, os voluntários receberam uma única sessão de terapia. Enquanto uma parcela serviu como grupo de controle, a outra passou por uma sessão extra, que foi criada a ligação entre a versão positiva de seus pesadelos e um som. Ambos os grupos dormiam com fones de ouvido, escutando um som a cada 10 segundos durante o sono, quando os pesadelos eram mais prováveis de ocorrer. O som escolhido foi o acorde de piano C69, formado pelo acorde de Dó, Mi e Sol, somado às notas Lá e Ré. Escute só. Depois de 2 semanas de novos registros no diário, os grupos foram avaliados e, após 3 meses sem qualquer tipo de tratamento, os resultados foram animadores. O grupo de controle tinha uma média de 2 pesadelos por semana, enquanto o outro grupo tinha quase 3. No final do estudo, o grupo de controle caiu para 1 pesadelo semanal e o grupo que escutou o piano caiu muito mais, chegando a praticamente nenhum pesadelo semanal, além de terem relatado o aumento dos sonhos felizes. Fazer exercício para manter a saúde física e mental deveria ser comum para todos, mas não é bem assim que acontece. Já para quem é adepto a se exercitar para emagrecer, um novo estudo revelou que há um período específico para ir à academia e alcançar esse objetivo. Vamos ver. Quem quer eliminar aqueles quilinhos a mais deve dar preferência entre o meio-dia e a meia-noite, mais especificamente no fim da tarde. Nesse período, há uma redução à resistência à insulina, um fator que contribui para o ganho de peso em até 25%. Mas antes de mais nada, a insulina é um hormônio anabólico que atua no controle do nível de glicose no sangue e ainda reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. Já a resistência à insulina acontece quando as células dos músculos, gordura e fígado lutam para responder à insulina e não conseguem absorver facilmente a glicose no sangue, levando mais açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, de acordo com um estudo feito na Holanda, o período da manhã é pior para quem quer emagrecer, pois o organismo trabalha diferente do que no final do dia. Para chegar a esta conclusão, foram analisadas quase 7 mil pessoas com idades entre 45 e 65 anos, sendo a maioria com excesso de peso ou obesidade e as demais com peso saudável.
Todas tiveram suas amostras de sangue coletadas para medir os níveis de glicose e insulina no sangue em jejum e depois de comer, além de também responderem questões sobre estilos de vida, e algumas fizeram avaliação do acúmulo de gordura no fígado. Por 4 dias e noites consecutivos, um grupo recebeu um acelerômetro e um monitor de frequência cardíaca combinados para monitorar os níveis de movimento e atividade. Os resultados mostraram que aqueles que fizeram atividade física de intensidade moderada a vigorosa apresentaram redução do teor de gordura no fígado e de resistência à insulina, sendo que à tarde a redução foi de 18% e à noite de 25%, em comparação a uma distribuição uniforme da atividade ao longo do dia. E ainda falando sobre saúde, o consumo de alimentos ultraprocessados é associado a 57 mil mortes em um ano aqui no Brasil. Um estudo revelou que cerca de 20% dos óbitos são provocados por doenças evitáveis e elas são atribuídas a comidas ricas em ingredientes que fazem mal à saúde. Uma pesquisa inédita no mundo revelou que 20,8% dos óbitos por doenças evitáveis e não transmissíveis são atribuídas a comidas ricas em ingredientes que fazem mal à saúde, como o açúcar, as gorduras, o sódio, além de conservantes. Esses alimentos, que incluem macarrão instantâneo, refrigerantes, biscoitos, pães industrializados, chocolates, sorvetes, bebidas lácteas, entre outros produtos, possuem uma série de aditivos químicos que influenciam no desenvolvimento de doenças. O estudo foi realizado por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP. Os brasileiros atribuíram ao consumo de alimentos ultraprocessados pelo menos 57 mil mortes no país em 2019. O artigo, publicado em uma revista científica, mostrou que as mortes por doenças não transmissíveis evitáveis podem ser causados por doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, além de outras doenças. Os pesquisadores verificaram que comer mal mata mais que a violência no país. Para se ter ideia, o número de mortes violentas em 2021 por homicídios e latrocínios, por exemplo, só no Brasil foi de 47.500. O consumo de ultraprocessados, as refeições vendidas como práticas nos supermercados, cresceu 20% nos últimos 10 anos no país, representando entre 13% e 21% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Uma cápsula do tempo foi aberta após 100 anos em uma escola na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O acervo encontrado dentro dela será exposto no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Vamos ver. Chumbada no saguão da Escola Estadual Sul de Menuti, a caixa de cobre foi aberta no dia 7 de setembro e revelou um acervo de mais de 600 itens. Entre as antiguidades estão fotografias, documentos, boletins escolares, jornais, selos, dinheiro em cédulas, moedas da época, livros, cadernos de música e até mesmo uma caixa de sabonete. As fotografias estão passando por um processo de restauro, pois sofreram com a ação do tempo. Já as moedas estão sendo polidas, assim como a caixa de cobre, que também ficará exposta. A expectativa da administração do museu é de que um grande número de visitantes compareça para ver de perto um material que revela costumes e histórias de Piracicaba do ano de 1922. O museu escolhido para receber as raridades foi o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Ele foi criado em 1956, na casa em que residiu Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Para os envolvidos no projeto, a caixa é uma espécie de janela para o passado, em que não se falava do celular, nem de internet, nem de rede social. A ideia dessa viagem para o futuro foi do diretor da escola da época, Honorato Faustino. O educador deixou indicações precisas sobre o local onde a cápsula foi escondida e a sua data de abertura. Ela estava enterrada em uma câmara cimentada na parede que separa o anfiteatro da escola do vestíbulo, em frente à porta principal da entrada do edifício. A exposição terá início no dia 15 de novembro. A data foi escolhida pois marca o centenário do fechamento
lançamento da cápsula. Os objetos foram reunidos no período de celebração do centenário da independência, em 1922. Mas a caixa só foi inserida na parede do saguão no dia 15 de novembro de 1922, nos 33 anos da proclamação da República. Dados do Banco Mundial revelam que caiu o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no país. Eram 11 milhões e 300 mil pessoas em 2018. Em 2020, passou para 4 milhões e 100 mil pessoas. O resultado veio com o auxílio emergencial e o desafio é manter benefícios sociais sem prejudicar as contas públicas. O resultado mostra que 7 milhões e 200 mil pessoas saíram da extrema pobreza. O Banco Mundial considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. O resultado veio com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. Isso demonstra que o programa de transferência de renda é a forma mais eficaz de reduzir a extrema pobreza no Brasil. Para especialistas, pouco importa se vai continuar com o nome de Auxílio Brasil ou Bolsa Família. O dinheiro entregue diretamente ao beneficiário é usado pela população na melhoria de qualidade de vida e é um gasto público de qualidade. O número de estudantes cursando graduação à distância entre 2011 e 2021 aumentou 474%. Os dados fazem parte dos resultados do Censo da Educação Superior do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e refletem a expansão do ensino no Brasil. No mesmo período, a quantidade de estudantes que ingressaram em cursos presenciais diminuiu 23,4%. O aumento de estudantes nos cursos superiores foi ocasionado exclusivamente pela oferta de EAD na rede privada, enquanto o ingresso em graduações presenciais caiu 16,5%. As baixas mensalidades na modalidade EAD se tornaram atrativas e, por isso, a Secretaria de Regulação do MEC está verificando se os polos que oferecem cursos com valores muito baixos oferecem também uma formação adequada para o mercado de trabalho. O número de matrículas também seguiu a tendência de crescimento dos últimos anos e ultrapassou 8 milhões. Na relação entre matrícula e modalidade de ensino, a expansão da EAD ficou mais uma vez evidenciada, segundo o INEP. Em 2021, foram mais de 3 milhões e 700 mil matriculados em cursos à distância. O consumidor precisa ficar atento. Quando um eletrodoméstico queima por causa da queda na energia elétrica, existem várias orientações a serem seguidas. Olha só. As chuvas que têm caído em todo o estado têm causado alguns prejuízos. Um bastante antigo e por isso conhecido é a queima de eletrodomésticos. Você aí em casa é daqueles que retira da tomada quando cai uma tempestade? Sabe o que fazer se algum eletrodoméstico seu queimar por conta disso? Em nota, a Companhia de Energia Elétrica aqui do Mato Grosso do Sul, Energisa, disse que quando o consumidor se sentir lesado por algum evento na sua rede elétrica, ele deve entrar em contato com a companhia e seguir as orientações do call center. Essa também é a mesma orientação que o PROCON, aqui do Mato Grosso do Sul, diz que o consumidor deve ter primeiramente. Se você não fizer isso, você deixa de seguir o protocolo e isso não favorece o consumidor, isso tira a prova do consumidor. Então, houve uma queda, houve um relâmpago, houve qualquer tipo de blackout que ocasionou a queima da geladeira, daquele aparelho eletrônico, o procedimento correto é buscar os canais da concessionária, esperar o tempo de resolução, que em média são 10 dias, e caso isso não ocorra nesse prazo, aí sim você deve procurar o PROCON, a Justiça.
O superintendente do Procon estadual explica o que o consumidor deve fazer quando a companhia não reconhece a culpa. Ele ainda diz que a multa para a empresa, quando comprovado o erro, é alta. O consumidor vem ao Procon, ele faz audiência de conciliação. Se infelizmente ele não conseguir resolver aqui, ele pega a cópia de todo o processo e entra na justiça, né? Ele tem que ingressar no Poder Judiciário. A concessionária, ela tem, em muitos casos, feito o ressarcimento, sim, né? Em outros que ela não vê a possibilidade de fazer acordo, ou que ela acredita que não teve culpa porque não houve blackout, porque não houve queda de energia, enfim, ela se nega a fazer esse tipo de acordo. E aí nós vamos analisar todo o processo e, ficando comprovado minimamente que o consumidor tinha razão, a empresa concessionária será exemplarmente multada. Em média, a gente inicia com R$5.000, com R$8.000, pode ser até mais. Vai depender do dano causado pela queda e a não prestação dessa assistência pela concessionária. Os shoppings estão prevendo a geração de cerca de 90 mil vagas temporárias neste período, com Copa do Mundo, Black Friday e as festas de fim de ano. Entre os postos mais requisitados estão de vendedores, ajudantes e balconistas. O salário médio inicial gira em torno de R$ 1.600. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, pelo menos 90 mil vagas temporárias devem ser abertas neste final de ano. O número é maior que o do ano passado, quando foram criados 80 mil postos provisórios. Esse aquecimento nas vendas de final de ano é esperado porque os últimos 2 meses reúnem datas importantes para o varejo, como a Black Friday, prevista para a última semana de novembro, e o Natal. Só que neste ano, a Copa do Mundo traz um cenário ainda mais otimista, prevendo um estímulo a mais entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com os Serviços de Proteção ao Crédito e com o Sebrae, vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas. Além disso, mais da metade das empresas preferem contratar jovens, de 18 a 34 anos. Já o salário médio inicial está em torno de R$ 1.600, com jornada de trabalho entre 6 e 8 horas diárias. O setor de vestuário, calçados e supermercados serão os que mais vão contratar. Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano, para atender às vendas no varejo. Essa é a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos. Em 2013, foram abertos 115,5 mil postos, conforme informa a CNC. Um norte-americano de apenas 17 anos criou um motor sustentável revolucionário para carros elétricos. O projeto foi apresentado em uma feira internacional de ciência e engenharia dos Estados Unidos e levou a premiação de $75 mil. A descoberta pode revolucionar o mercado de carros elétricos. Diferente dos motores usados nos dias de hoje, ele quis inovar e buscou unir mecanismos mais ecológicos e também mais amigáveis para o bolso. Para isso, Robert utilizou um motor sem ímã semelhante aos presentes em carrinhos de kart, que, embora pequenos, podem ultrapassar os 110 km por hora. Mas como esses motores não têm força suficiente para alimentar um veículo elétrico, Robert aperfeiçoou o instrumento e criou um protótipo com mais força rotacional e eficiência do que já existem. O trabalho dele durou mais de 1 ano. Durante todo esse tempo, ele utilizou cobre, peças plásticas feitas em uma impressora 3D, fios de cobre, um rotor de aço e também um laser para realizar as medições dos motores. Atualmente, os motores com ímã são os mais utilizados. Com isso, a extração desses materiais causa prejuízo ao meio ambiente. Segundo Robert, materiais de terras raras em motores elétricos existentes são um fator importante que prejudica a sustentabilidade dos veículos elétricos.
Ele também afirmou que o seu grande sonho é ver sua invenção ajudando o mercado de veículos elétricos. Com o valor recebido pela premiação, o jovem inventor vai dar continuidade ao processo, com algumas mudanças para conseguir mais desempenho. Depois disso, ele quer patentear e oferecer seus serviços para algumas indústrias do ramo do automobilismo. O Quênia enfrenta uma grave seca, a pior registrada no país em 40 anos. A situação extrema levou à morte de mais de 200 elefantes e centenas de outros animais nos últimos meses. A informação foi detalhada pela ministra do Turismo. A seca causou mortalidade de animais selvagens, principalmente de espécies herbívoras. A mortalidade surgiu devido ao esgotamento dos recursos alimentares e também à escassez de água. 14 espécies se viram particularmente afetadas. Nesses 9 meses, 205 elefantes, 512 gnus, 381 zebras, 12 girafas e 51 búfalos morreram. As autoridades estão deixando feno para os animais. De acordo com o número do Ministério do Turismo de 2021, o Quênia tem mais de 36 mil elefantes. 4 temporadas seguidas de chuvas insuficientes no país, na Somália e na Etiópia, levaram milhões de pessoas à fome extrema em todo o chifre da África. Mais de 1,5 milhão de cabeças de gado morreram apenas no Quênia. A crise afetou 23 dos 47 condados do país e pelo menos 4 milhões de pessoas estão passando fome. Um estudo norte-americano mostrou que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de microplásticos por causa da poluição presente no oceano. Consideradas os maiores animais da Terra, as baleias azuis precisam de diversas toneladas de alimento todos os dias. Por não ser uma grande predadora, ela come pequenos animais, como pequenos crustáceos, zooplâncton e pequenos peixes e moluscos, encontrados tanto em áreas de superfície como em grandes profundidades. O problema detectado por pesquisadores norte-americanos foi a ingestão diária de grandes quantidades de plástico, deixando em evidência que a prática pode causar diversos problemas de saúde para a espécie. A grande maioria das baleias são filtradoras. Elas coam os alimentos, como crustáceos e outras pequenas presas da água do mar antes de comer, usando placas na boca feitas de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas e cabelos das pessoas. Tendo essa estimativa, as baleias podem engolir cerca de 10 milhões de peças de microplásticos diariamente, o que dá pouco mais de 43 quilos. Segundo os especialistas, além dos microplásticos, as baleias ainda podem estar ingerindo milhões de microfibras, presentes nas águas moderadamente poluídas da costa oeste dos Estados Unidos. A pandemia, aliada ao medo da violência, mudaram o comportamento de muitas pessoas. Um estudo mostrou que, durante os períodos mais críticos, um número expressivo de famílias brasileiras trocaram as cidades pelos condomínios mais isolados. Uma pesquisa feita pela consultoria Brand ouviu cerca de 1.200 pessoas que compraram imóveis entre agosto de 2021 e agosto de 2022. O levantamento revelou que 15% delas optaram por adquirir um terreno ou casa em condomínio fechado, em sua maioria por questões como violência e o trânsito. Uma parcela dos entrevistados, embora gostassem da vida paulistana e da praticidade, a calmaria, a tranquilidade e a segurança são pontos inquestionáveis para se ter uma melhor qualidade de vida. Outro fator que auxiliou nas escolhas das famílias foi a possibilidade de trabalhar de casa em um ambiente confortável e silencioso. Os entrevistados acreditam que a escolha de comprar uma casa em um condomínio fechado fora da capital paulista é um passo importante para o futuro, principalmente para os filhos. O levantamento ainda identificou que as migrações para condomínios, além dos benefícios, estão relacionados a um sentimento de nostalgia por uma vida que os adultos tiveram quando eram mais jovens. Assim, a ida para um condomínio é também o resgate de uma lembrança, o de viver em um ambiente seguro.
Voos internacionais em aeroportos japoneses aumentaram em mais de 3 vezes no início da temporada de viagens de inverno do hemisfério norte, em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento vem na esteira do relaxamento das restrições de medidas de combate ao coronavírus. Segundo o Ministério dos Transportes, Infraestrutura e Turismo do Japão, 1.920 viagens internacionais de ida e volta estavam planejadas para utilizar aeroportos do país durante a primeira semana da temporada, que equivale a 3,2 vezes mais que no mesmo período de 2021. O número de voos de companhias aéreas japonesas praticamente duplicou, enquanto voos de companhias sul-coreanas e tailandesas chegaram a aumentar cerca de 20 vezes em relação aos números de um ano atrás. Voos entre o Japão e a China ainda não foram completamente reiniciados devido à manutenção de rigorosos controles de fronteira por Pequim. Esta é uma das razões pelas quais o número total de voos internacionais utilizando aeroportos japoneses permanece a 37% dos níveis registrados antes da pandemia. Entre homens e mulheres, são elas que se cuidam mais quando o assunto é saúde. Um número divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que no primeiro semestre deste ano, o SUS realizou 1.200.000 consultas com ginecologistas e apenas 200.000 de homens com urologistas. Dados como esse chamam a atenção, principalmente neste mês, o Novembro Azul, que é dedicado à prevenção do câncer de próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui e fica localizada na parte inferior do abdômen. A partir dos 40 anos, ela começa a crescer e passar por modificações. Algumas células podem apresentar crescimento fora do normal e fazer surgir um tumor. Cada vez mais, os médicos de todas as especialidades estão entendendo a importância dos testes genéticos na prevenção a doenças e na saúde como um todo. Então, quando o paciente tem uma predisposição genética ao câncer, a gente consegue guiar a prevenção e tratamento desse paciente. O Novembro Azul é uma campanha internacional para alertar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O mês é marcado para a conscientização do diagnóstico precoce da doença, a mais frequente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Na verdade, a incidência do câncer de próstata ela vai aumentando conforme os homens vão envelhecendo. Então, a partir dos 50 anos de idade, é preconizado a gente fazer o exame preventivo para o câncer de próstata. Além dos exames, algumas mudanças no comportamento fazem toda a diferença. Como todo tumor, controle de peso é importante, ou seja, a obesidade propicia ao tumor. Evitar comidas gordurosas, principalmente gordura de origem animal, que mostra que existe uma incidência maior naquela população que consome mais gordura animal. E é importante que tem fatores genéticos. Então, existem fatores que são da própria pessoa, mas também existem fatores exógenos, ou seja, que elas vão adquirir pelo hábito de vida dela. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata no Brasil. Isso porque a maior parte deles não tem o hábito de fazer os exames para prevenir a doença. E quando os primeiros sintomas surgem, 95% dos tumores já estão em estágio avançado e com poucas chances de cura. Eu tô fazendo todo ano, né, meu? Todo ano eu vou no posto lá e faço um exame lá, legal. Como ele é deficiente, então eu estou acompanhando, sou acompanhante dele, mas eu me previno, graças a Deus. Já fiz já uma vez, pretendo fazer agora de novo, né? Só marcar o exame para ele agora de novo, daí a gente vai fazer. Muito importante, está acima de tudo. O homem que quiser se preservar tem que se dispor a fazer esse tipo de exame. O Givaldo sabe bem como é importante o diagnóstico precoce. Ele descobriu o tumor em 2019, o que fez com que ele tivesse sucesso no tratamento. Eu não sentia nada, viu que tinha câncer de próstata, aí já não dava para operar mais. 20 radioterapia todo dia a máquina, todo dia passa naquela máquina.
Aí essa aqui era mais ruim. Mas no tratamento houve uma vantagem que diminuiu. Na última vez, agora me deixou tranquilo. O preconceito ainda é a maior barreira para a prevenção. Para você que ainda tem receio de procurar um médico, o Dr. Alexandre faz um alerta importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Por quê? Porque é a maior chance nossa de curarmos essa doença. Se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é acima de 90%. E por que é tão importante fazer o exame preventivo? Porque o câncer de próstata ele só vai começar a dar alguns sintomas quando ele já sair da próstata, quando ele já começar a ser incurável. Procurem o mais rápido possível, porque você pode se curar de uma doença extremamente grave e comum, que leva a consequências muito sérias, como impotência ou incontinência urinária. Então, previnam-se. Paixão, campos improvisados e boa alimentação. Este é o combo que faz da cidade de Rosário, na Argentina, um viveiro de estrelas do futebol e uma escola de treinadores. Olha só. Rosário, um berço de craques argentinos. Lionel Messi, Ângel Di Maria, Giovanni Lo Celso e o goleiro Franco Armani, todos convocados para a Copa do Mundo no Catar, nasceram nesta cidade localizada a 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Até Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, vem de Purrato, cidade vizinha de Rosário. Rosário e seus arredores, Rosário e seus arredores, ou a província de Santa Fé, vamos falar da província de Santa Fé, tem algum dom. É encantada com a varinha mágica, porque obviamente é uma fonte sem fim de jogadores e técnicos. Nicolás Gagliari abordou o fenômeno em seu livro Rosário, Berço dos Craques. Na obra, ele lista cerca de 50 nomes de jogadores famosos nascidos na região, como Javier Mascherano, Maximiliano Rodrigues, Jorge Valdano e Gabriel Batistuta. Nesta zona da Pampa Gringa, algo que dizia Gerardo Martino, que foi técnico da seleção, técnico do News Old Boys e hoje está no México, dizia que nessa área do Pampa Gringo, os meninos nascem com um físico muito bom. Isso é algo que merece ser destacado porque o talento se aperfeiçoa. O jogador nasce com alguma condição e então o talento é aperfeiçoado pelos treinadores. Luego el talento es perfeccionado por los formadores. Alguns atribuem essa proliferação de talentos à boa alimentação na cidade agroexportadora. A abundância de campos improvisados também tem sido uma das bases para muitos jogadores. Outros se desenvolveram em escolinhas de futebol infantil, como a do News Old Boys, que ninguém menos que Lionel Messi frequentou quando criança e hoje atrai centenas de pequenos que sonham em seguir os passos do ídolo. A cidade paralisa quando acontece o clássico entre os rivais News Old Boys e Rosário Central. Mas além da paixão que divide Rosário, a cidade certamente vai se unir para apoiar a Albiceleste e seus ídolos no Catar. Um evento realizado no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro promete reunir carros e motos antigas. Um prato cheio para colecionadores e apaixonados por essas raridades. Os veículos expostos na feira pretendem levar o visitante a uma viagem no tempo e contar histórias de épocas passadas. Entre eles estão picapes da Ford como a F100, Fuscas, Kombis e Brasílias, além de automóveis típicos de filmes de Hollywood, como Maverick, Opala, Caravan e Dodge. Para os mais apaixonados por motos, o evento trará modelos de motocicletas como Harley Davidson, Hondas, Yamahas, Ducatis, Kawasatis e Suzukis, tanto originais de fábrica quanto customizadas pelos próprios expositores. Ônibus escolares antigos e aviões históricos como o 14 bis, o B4 e o A6 que foram usados na Segunda Guerra Mundial também fazem parte do evento. No local, os visitantes terão à sua disposição uma praça de alimentação com food truck para adultos e crianças, que contarão com espaço kids. Tudo isso acompanhado de shows de banda tocando os maiores clássicos nacionais e internacionais. Além do mais, essa edição do evento contará com uma novidade, um passeio de balão ancorado. Ou seja, um programa para toda a família se divertir. Os organizadores disseram que a ideia da feira surgiu como um hobby entre amigos apaixonados por carros antigos e motos clássicas. E o atual intuito deles é trazer não apenas aqueles que apreciam essas raridades,
mas todos aqueles que buscam um entretenimento saudável. A entrada é gratuita, mas a organização pede que, se possível, cada visitante leve 1 quilo de alimento não perecível para a doação. A feira acontece neste final de semana, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Vozes mais que especiais. Um coral de pessoas atípicas encanta os moradores de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, há 17 anos. Vamos ver. Aquecimento vocal feito e olhos e ouvidos bem atentos às orientações. O dia de ensaio do Coral Colibri é assim, muita animação e disciplina. A parte técnica do projeto fica por conta do grupo Vozes Especiais, do qual a Sandra é a coordenadora. Eu tenho uma escola de música e tinha uma aluna, que a gente é amiga até hoje, ela está no projeto, a Etna, ela era minha aluna de piano e ela é terapeuta ocupacional. E ela trabalhava numa escola especial, né? E ela começou a levar alguns pacientes dela para fazer música lá na minha escola. Depois de um ano e pouco, nasceu meu neto, Carlos Eduardo, com síndrome de Down. Então, o Cadu é a minha mola propulsora, é o meu embrião, ele não me deixa parar nunca. Aí juntamos com outro professor, que é regente, o Marcos, e o projeto foi crescendo. Montamos 2 coros com pessoas atípicas e estamos trabalhando até hoje. O coro é formado por 25 cantores. Atualmente, o trabalho recebe um auxílio do governo do estado por meio do FIC, o Fundo de Investimentos Culturais. Mas, ao longo dos 17 anos de atividades, o Vozes Especiais é um trabalho essencialmente voluntário. E a Etna é uma das responsáveis por deixar a galera com as letras das músicas em dia. Nós trabalhamos em cima da aprendizagem significativa. É uma terapia do David Ausubel, um psicólogo, e ele fez essa investigação. E ele fala o seguinte, que todo o nosso aprendizado, ele vem em cima de âncoras, que ele chama de subsunsores. Então, o que a gente já traz de casa, a nossa vivência é utilizada para que a gente consiga ancorar novos conhecimentos. Então, a gente pega, por exemplo, Deus te abençoe, é uma frase simples que todo mundo ouve. Todo mundo fala o tempo todo. Então, para eles aprenderem a música Deus te abençoe, que te dê shalom, foi uma forma fácil de aprender, né? Então, é mais ou menos dessa forma. O regente do coro fala sobre o repertório e os critérios para a escolha das músicas. Quando a gente pensa na escolha de uma peça para eles, a gente faz todo um estudo que leva em consideração desde cada momento, uma conversa com eles para explicar o contexto, explicar a história da música, a história da canção, a origem delas, para que aquilo faça sentido para quando eles fossem cantar, eles possam transmitir a mensagem que de fato a canção tem embutida nela. Quando vem para cá é quando eu me abasteço de boas energias, boas vibrações, porque para eles a resposta é imediata. Então, enquanto regente, né, do grupo Vozes Especiais, a sensação que eu tenho é que eu sempre ganho quando estou aqui com eles. Ganho muito mais do que dou. E é assim, através de melodias e versos, que eles se expressam sem moderação. E a mágica troca entre equipe técnica, cantores e público acontece. Nesse momento que eles estão cantando sozinhos ou integrados a outros grupos, não inexiste a questão da inclusão. Simplesmente não existe a exclusão. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!